Olá a todos, sejam bem-vindos à apresentação do nosso trabalho sobre testes de API em sistemas distribuídos. Meu nome é Riquelme Magalhães e este trabalho foi desenvolvido em conjunto com o Gustavo Malaquias como parte da disciplina de validação do software da Universidade Federal de Alagoas. O nosso foco hoje é analisar as estratégias de validação em ambientes de microserviços, comparando ferramentas e abordando técnicas essenciais para garantir a robustez desses sistemas. Para começar, vamos falar sobre a introdução ao tema. Vivemos uma evolução significativa na arquitetura de software, onde nós saímos de aplicações monolíticas, que são basicamente grandes blocos únicos de códigos, para sistemas distribuídos baseados em microserviços. Essa abordagem de quebrar o sistema em serviços menores e independentes, ela vai trazer alguns benefícios, seja em escalabilidade, em manutenção e autonomia para as equipes. Contudo, como nós vimos no slide, essa fragmentação introduz novas complexidades, especialmente na validação e integração entre esses componentes. Como diz a citação, a mudança de paradigma exige novas estratégias de teste. E isso nos leva aos desafios de validações. Em sistemas distribuídos, eles vão apresentar os desafios que são únicos, ou seja, esses desafios não existem na arquitetura monolítica. O primeiro nós temos que as falhas não são determinísticas, ou seja, o comportamento do sistema pode ser imprevisível, sujeito a condições de corridas e estados distribuídos inconsistentes. O segundo, a latência e os timeouts, que é basicamente a comunicação feita pela rede, que pode ser inerentemente não confiável, e isso vai introduzir atrasos que podem causar timeouts e degradar a performance. O terceiro são as falhas às redes, que são basicamente as perdas dos pacotes ou a indisponibilidade temporária de um serviço, que na verdade isso é uma realidade constante. E por fim, a consistência eventual, que são os dados ficarem temporariamente inconsistentes entre diferentes serviços. O objetivo do nosso trabalho é, portanto, explorar e apresentar algumas estratégias eficazes que vão validar esses ambientes. Nós queremos demonstrar como cada camada ela pode ser complementar às demais, formando uma estratégia de qualidade robusta. E para isso, a gente vai seguir o roteiro que está no slide. A gente vai tratar sobre os APIs, os testes de APIs, que são as validações de endpoints. Vamos trabalhar também os testes de integração, que é vendo como os fluxos conversam entre os serviços. O terceiro vai ser os testes de contrato, que é a validação independente do IACD-CT. E, por fim, nós teremos o teste de resiliência, que é analisando os comportamentos sobre falhas e caos. Iniciando pela camada fundamental, que é os testes de API, que basicamente microserviços, a API é o contrato, é o único ponto de contato do serviço com o mundo exterior antes de testar a integração entre esses serviços. Nós precisamos garantir que cada serviço individual funcione como esperado. O teste de API foca em três pilares principais de validação. O primeiro, a validação do status code, que é basicamente se a resposta foi um sucesso, como o 201, que é um create, ou seja, ou possa ter também um erro 404, que ocorre quando o cliente tenta buscar alguma coisa e ele não consegue achar, ou até mesmo um erro de servidor, como o erro 500. A gente também tem que testar se o JSON ou o XML retornado tem estrutura e os dados corretos, e além disso, também devemos trabalhar sobre a performance da nossa API, quando ela vai responder num tempo aceitável. E no slide a gente consegue visualizar um exemplo claro de uma requisição POST, que é basicamente enviando um objeto que tem nome, e-mail e o seu papel para uma API qualquer, e logo a seguir nós temos uma resposta e a validação dela. Nós percebemos que, como ele foi feito um post, que era de criação, nós recebemos 201 que foi criada, e logo abaixo nós temos a resposta dessa requisição. Para executar esses testes, nós temos duas principais abordagens. A primeira é uma ferramenta visual chamada Postman, que
para mim, a grande força do Postman é a sua baixa curva de aprendizagem, que ela permite que qualquer pessoa ela possa validar APIs de forma muito rápida. E algumas características listadas no slide são os testes exploratórios, que é uma interface muito intuitiva para enviar as requisições e analisar as respostas em tempo real, as collections, que é uma forma de organizar as suas requisições em suítes de teste, facilitando a execução em lote, como um fluxo de login, uma busca de produto ou até mesmo uma adição no carrinho. Nós temos os environments, que são basicamente o gerenciamento das variáveis, como URLs, tokens, e isso permite rodar os mesmos testes em ambiente de desenvolvimento ou até mesmo em ambientes de produção. Temos também os scripts de JavaScript, que permite escrever asserções formais, como nós vemos no exemplo, que nós conseguimos, nesse caso aí, nós estamos validando o status code ou até mesmo o tempo da resposta, como nós vemos aqui. É, a segunda ferramenta é o Test as Code, que é o Hash Asher, que é basicamente uma filosofia de como vai ser tratado esses testes, mas a filosofia mais voltada para que esses testes são uma parte do código-fonte do nosso projeto. O hash Asher, embora seja baseado em Java, ele se popularizou por ter uma sintaxe muito legível. Como nós estamos vendo hoje no slide, ele usa uma sintaxe fluente BDD, que os testes são escritos usando given, when, then, e basicamente ele vai tornar o cenário de teste muito claro e expressivo. A sua maior vantagem é a integração CI/CD, por ser em código, ela é compilado e executado nativamente em qualquer pipeline de integração contínua, como Jenkins, GitLab CI e assim sucessivamente. Também vai permitir as validações poderosas, como utilizando todo o seu poder da linguagem de programação para terceirizar respostas em objetos. Vai também poder criar métodos de setup e refatorar esses testes. Nesse slide, nós temos um comparativo entre o Postman e o Hash Asher, que é basicamente, nós temos a curva de aprendizagem no Postman muito baixa, já no Hash ela precisa ter um conhecimento prévio em Java. O seu uso principal no Postman é excelente para testar os testes exploratórios e manuais. Já no Hash é focada em testes de regressão automatizado. A integração CI/CD no Postman é possível utilizando uma ferramenta chamada Newman. Já no Hash ela é nativa. E também temos também a manutenção, que em larga escala o hash é muito mais simples de manter, pois é um código-fonte versionado no Git. E como já diz a conclusão do nosso slide, essas ferramentas elas são complementares. Nós usamos o Postman para exploração rápida e o Hash para uma automação muito mais robusta. Certo. Agora vamos para testes de integração. Já validamos cada API individualmente, mas e quando elas precisam trabalhar juntas? É o que vemos nesse slide. O serviço de pedidos precisa chamar o serviço de pagamentos, que por sua vez aciona o serviço de notificações. O objetivo do teste de integração tradicional ou ponta a ponta é garantir que este fluxo completo funcione. O problema é que essa abordagem tradicional em microserviços é muito problemática. Ela nos leva a este antipadrão, o cone de sorvete. Por quê? Porque estes testes são frágeis, eles podem quebrar por qualquer motivo, gerando falsos positivos. Eles também são lentos, porque requerem que todo o ambiente esteja no ar. E também são de difícil depuração, porque quando ocorre um bug, aonde foi esse bug? Onde que ocorreu esse bug? Nós precisávamos de uma solução que validasse a integração sem estes custos. E a solução é o teste de contrato orientado ao consumidor, ou CDCT. A lógica, como vocês veem no diagrama, é bem diferente. O consumidor, que pode ser o aplicativo, vai definir o que espera no arquivo de contrato. Ele publica esse contrato no Package Broker, que é um repositório central, e o provedor, que pode ser uma API, baixa esse contrato e roda um teste contra si mesmo, para provar que cumpre o que o consumidor espera. Como vemos no exemplo, o contrato é um JSON simples.
E a vantagem principal é que cada serviço é testado de forma independente. Isso nos traz benefícios claros, que são a velocidade, porque os testes executam em segundos, a independência, porque o time de front-end não precisa esperar o time de back-end, o feedback claro, porque sabemos exatamente qual contrato foi violado, e a detecção precoce, porque podemos detectar a falha antes do deploy. E isso não é só teoria. Como vemos aqui, temos frameworks bem maduros. Ferramentas. O Pact é um framework open source líder, que funciona para várias linguagens. Já o Pactflow é a versão SaaS comercial dele, com mais recursos. E para quem está focado no sistema Java e Spring, nós temos o Spring Cloud Contract, que é a solução integrada. Agora entramos na seção de testes de resiliência. Aqui a mentalidade muda. Como diz no slide, falhas são inevitáveis. Em sistemas distribuídos, a rede vai cair, o sistema vai falhar, os serviços vão cair. Nosso objetivo, então, não é evitar a falha, é validar como o sistema se comporta sob condições adversas, como latência, indisponibilidade ou sobrecarga. A primeira linha de defesa é testar os padrões de código que implementamos para lidar com essas falhas. No slide nós vamos ter os 3 principais. O timeout, que garante que não ficamos esperando para sempre por uma resposta. O retry com backoff, onde nós vamos tentar de novo automaticamente em caso de falha. E o circuit breaker, que é o mais importante deles. Ele protege o sistema de sobrecarga, parando de chamar um serviço que está falhando. Dando um zoom no circuit breaker, testá-lo significa validar os seus 3 estados. Fechado, quando tudo está normal, as aquisições passam. Aberto, onde após muitas falhas o circuito abre, as aquisições são rejeitadas imediatamente. E o semi-aberto, onde depois de um tempo ele envia uma requisição de teste para ver se o serviço voltou. Se sim, ele fecha o circuito. Se não, ele se mantém aberto. Como vemos no gráfico, o nosso sistema precisa simular essa linha do tempo. Mas testar padrões é testar falhas conhecidas e as desconhecidas. É aí que entra a engenharia do caos. É uma disciplina científica criada pela Netflix que consiste na injeção deliberada de falhas. Ela segue 4 passos. Primeiro, nós definimos o estado estável, que seria a nossa métrica de sucesso. Depois nós formulamos uma hipótese, algo do tipo, se eu derrubar 30% dos servidores, as vendas continuam normais. Então nós injetamos a falha real, de propósito, em produção. E por fim, observamos se a hipótese for verdadeira ou o sistema é resiliente. E para fazer isso com segurança, usamos ferramentas específicas. O Chaos Monkey da Netflix é a original, que desliga instâncias. O Gremlin é uma plataforma SaaS poderosa que ataca CPU, rede e disco. E as próprias clouds já têm suas soluções, como o AWS Fault Injection, que é um serviço gerenciado. Para concluir, o que vimos aqui foi uma jornada. Começamos com um problema, testar sistemas distribuídos é complexo. E a nossa conclusão é que não existe uma bala de prata. A estabilidade é construída em camadas de defesa. Na camada 1, nós temos os testes de API, com Postman e REST Assured, que garantem a correção funcional. Na camada 2, nós temos os testes de contrato, que garantem a integração de forma rápida e confiável. E na camada 3, nós temos os testes de resiliência com engenharia do caos, que garantem a resiliência do sistema contra o mundo real. No final, a validação de software moderno não é sobre provar que o sistema funciona perfeitamente. É sobre provar que o sistema sabe como falhar de forma elegante. É isto.